Olá, moçada da Física 1. Com esta aula, nós vamos fazer uma revisão completa do movimento vertical no vácuo. Movimento vertical para cima e para baixo. Esperamos que todos assistam esta revisão, esta videoaula, para que possam recordar os conceitos que nós estudamos em sala de aula. E aqueles alunos que perderam a aula presencial possam entender o conteúdo que foi trabalhado em sala de aula e resolver as atividades que nós propusemos. Vamos então à revisão. Vamos então ao nosso conteúdo da aula. Vamos agora estudar um movimento uniformemente variado, só que é um movimento particular, um movimento vertical, cuja aceleração é constante e igual a G, né? Então, quando lançamos um corpo verticalmente para cima, devemos lembrar que ele ficará submetido a uma aceleração constante, G, vertical e para baixo, de intensidade constante, 10 metros por segundo ao quadrado, né? Ou 10 metros por segundo, que corresponde a 36 km por hora por segundo. Como é que nós devemos interpretar este resultado? Isso aqui é o valor médio da aceleração, né? Na realidade, ela vale 9,81 metros por segundo ao quadrado, isso ao nível do mar. Mas a gente arredonda geralmente para 10 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que a cada 1 segundo que passa, a velocidade do objeto vai variar, podendo aumentar ou diminuir, de 10 metros por segundo. Se o objeto está subindo, a velocidade vai diminuir 10 metros por segundo em cada segundo, ou 36 km por hora em cada segundo. E se o objeto está caindo, a velocidade vai aumentar 10 metros por segundo em cada segundo, ou 36 km por hora a cada segundo. Ok? O que é que nós podemos obter com as equações do N e o V quando estudarmos o movimento vertical? Então, vamos lançar um objeto para cima de uma altura inicial h0 em relação ao solo, cuja altura é h igual a 0. Tá? Então, vamos dar uma velocidade inicial. Essa velocidade inicial faz o objeto subir até atingir a altura máxima e logo em seguida ele retorna. Né? Veja que esse retorno é um instante. Né? Então ele sobe até uma altura máxima, onde ele para, né? Por isso que a altura é máxima, porque ele atinge o repouso nesse exato instante, que eu estou chamando de T1, e logo em seguida ele volta, puxado pela aceleração da gravidade, até atingir o solo no instante T2, com uma velocidade V. Ok? O que é que nós podemos fazer? Nós podemos calcular, por exemplo, o tempo que ele gasta, né? A posição que ele ocupa num determinado instante, o tempo que ele gasta para atingir a altura máxima, o tempo que ele gasta para atingir o solo, qual a velocidade que ele tem no solo ao chegar ao solo. Então, nós podemos calcular tudo isso utilizando a equação da posição, por exemplo. Com a equação da posição, se eu quiser saber o tempo que ele gasta desde o lançamento, no instante t igual a 0, até atingir o solo, se eu quiser determinar o tempo total de movimento até atingir o solo, é só substituir na equação da posição o h por 0, porque quando ele atinge o solo, o h é 0. Veja que a trajetória está orientada de baixo para cima, a partir do solo, né? Então, o h final é 0, o h inicial é a altura de onde ele foi lançado, com velocidade v0. Esse V0 pode ser positivo ou negativo. No caso em que ele é lançado para cima, o V0 é positivo. Por quê? Porque a velocidade inicial coincide com a orientação positiva do eixo das posições. Né? Veja que as posições estão orientadas para cima. Então, os vetores que estão apontando para cima são positivos, tá? E os que estão orientados para baixo serão negativos. E aí o V0 é positivo e o G vai ser negativo, né? Porque o G está orientado para baixo.
E aí, se você substituir o H, o H0, o V0 e o G, você vai encontrar uma equação do segundo grau em T. E aí, resolvendo essa equação, você vai encontrar o tempo que ele gastou para atingir o solo. Se você quiser, por exemplo, encontrar a velocidade, encontrar o instante em que ele atinge a altura máxima, você pode usar a equação da velocidade. Por quê? Porque quando ele atinge a altura máxima, você já precisa lembrar que a velocidade dele é zero. Por isso que ele atingiu a altura máxima. Então, a velocidade final é zero. A velocidade inicial vai ser mais o V0, que deve ser dado na questão. O G é negativo, e porque aponta para baixo. E aí eu encontro o valor de T. Ó. Então, utilizando a equação da velocidade em função do tempo, eu encontro o tempo que ele gasta para atingir a altura máxima. Tá bom? Se eu quiser agora, sabendo o tempo que ele gasta para chegar na altura máxima, se eu quiser saber o valor da altura máxima, é substituir esse T na equação da posição. Ó. Se eu substituir o T que eu encontrei aqui, substituindo o V por zero, né? O tempo que ele gastou para chegar na altura máxima, o tempo T1. Se eu substituir esse tempo T1 na equação da posição, eu encontro o H máximo. Simples, né? Uma outra equação que a gente pode usar é a equação de Torricelli. Tá? Eu poderia determinar a altura máxima também usando a equação de Torricelli. Veja, lá na altura máxima o V é zero. Então, na altura máxima o V é zero. Se eu substituir o V ao quadrado, substituir o V por zero, o V0 vai ser menos o valor que foi dado, mas como está elevado ao quadrado fica mais. O G é negativo porque está para baixo, então menos 2 vezes o G, que é 10, vezes a diferença, né? H final, onde esse H aqui é o H máximo, menos o H0, que foi a posição de lançamento. E aí, se eu fizer as continhas, eu vou encontrar o valor de H máximo. Eu poderia calcular o H máximo utilizando Torricelli. Tranquilo? Poderia determinar a velocidade final, V, utilizando Torricelli também. Bastava substituir agora o H por zero. Se eu substituir o H por zero, o H0 é dado, o V0 é dado, e aí eu calculo o V final. Mas eu poderia calcular o V final também, substituindo esse T pelo T2, que nós calculamos quando substituímos o H por zero. Quando eu substituir o H por zero, eu estou calculando o tempo total de voo, né? O tempo total em que o objeto fica no ar, né? Chegando à superfície da Terra, né? O H igual a zero. Então veja que com essas três equações nós podemos resolver qualquer problema, né? Tanto com o lançamento vertical para cima, como o lançamento vertical para baixo, como o movimento apenas de um determinado ponto, né? Um determinado intervalo de tempo. Então você tem todas as possibilidades para resolver os problemas envolvendo o lançamento vertical no vácuo. Tranquilo? Vamos então resolver uma questão, né, para a gente poder aplicar isso. Observe o problema. Uma esfera de aço é lançada verticalmente para cima, com velocidade de 50 metros por segundo, do topo de uma torre. O ponto de lançamento situa-se a 55 metros acima do Sol. Após o lançamento, a esfera segue exclusivamente sob a ação da gravidade. Sabe-se que a aceleração gravitacional vale 10 metros por segundo ao quadrado. Após quanto tempo a esfera atinge o Sol? Em qual instante a esfera atinge a altura máxima? Qual a altura máxima da esfera em relação ao Sol? Qual o módulo da velocidade da esfera ao atingir o Sol? Então vamos ver uma animação e logo em seguida fazer a determinação daquilo que foi solicitado. Veja, H igual a zero no solo. A bolinha vai ser lançada verticalmente para cima no instante t igual a zero, da posição 55 metros, que é a altura da torre em relação ao Sol. E aí ela vai atingir a altura máxima e em seguida ela vai retornar
até atingir o solo. Então, vejam. Tranquilo? Então, ela atinge a altura máxima no instante T1 com velocidade V1 igual a zero. Por isso que ela atingiu a altura máxima. Com essa velocidade V1 igual a zero, ela retorna a partir do repouso até atingir o solo, chegando no instante T2, contado a partir de T0, né? Esse T2 é o tempo total de voo, o tempo de ir mais o tempo de voltar. E ela chega com a velocidade V2, certamente maior do que V0, maior do que a velocidade de lançamento. Tranquilo? Vamos então calcular o tempo total de voo, né? O tempo total que a bolinha passa no ar. É só substituir o H por zero, né? Porque quando ela chega no solo, o H final é zero. O H0 é 55, o V0 vale 50, e aí vai ficar 0 igual a 55 mais 50 vezes T menos o G, que é 10 sobre 2, T ao quadrado. 10 sobre 2 dá 5, então vai ficar menos 5T ao quadrado, passando menos 5T ao quadrado para o primeiro membro, né? Vai ficar positivo, o mais 50T vai ficar negativo, e o mais 55 vai ficar negativo também. Isso igual a zero. Vamos dividir toda a equação por 5, né? Para diminuir as operações, né? Então vai ficar T ao quadrado menos 10 vezes T menos 11 igual a zero. Dividindo toda a equação por 5. E agora, resolvendo a equação utilizando Bhaskara, né? A gente vai encontrar para a solução o tempo T2 igual a 11 segundos. Ok? Resolvendo esta equação do segundo grau, nós vamos encontrar uma raiz positiva e outra raiz negativa, né? Na realidade, vai ser 11 e menos 1 as raízes dessa equação. O T igual a menos 1 segundo não nos interessa, né? Então, o tempo total de movimento do lançamento até atingir o solo foram 11 segundos. Para determinar agora a velocidade, ou melhor, para determinar agora o tempo que ela gasta para atingir a altura máxima, é só usar a equação da velocidade, fazendo V1 igual a zero. 0 igual a 50 menos 10 vezes T. 10 vezes T igual a 50. T1 igual a 5 segundos. Esse foi o tempo que ela gastou para atingir a altura máxima a partir do ponto 55 metros, que foi o ponto de lançamento. Tranquilo? Agora podemos determinar qual a altura máxima atingida em relação ao solo. A altura máxima atingida. Então, vamos usar a equação da posição. Esse H é a altura máxima, esse H0 é a altura do lançamento no instante T igual a zero, o V0 é a velocidade de lançamento, 50 metros por segundo, e o G vale 10. Então, vamos encontrar 55 mais o V0 é 50, e o tempo que ela gastou para atingir a altura máxima foram 5 segundos. Então, substituindo o T por 5, menos 10 sobre 2 vezes 5 ao quadrado. Fazendo as continhas, nós encontramos que a altura máxima vai ser 55 mais 250, que é 50 vezes 5, menos 5 vezes 25, que dá 125. Então, a altura máxima da bolinha, 180 metros. Essa é a distância que ela se encontra do solo, não é a distância que ela percorreu. Observe que a distância percorrida por ela na subida vai ser 180 menos 55. Essa é a distância percorrida, não é a altura máxima. A altura máxima é 180, tá bom? Que é a distância que ela vai percorrer até chegar ao solo no movimento de retorno. Agora, com que velocidade ela chega ao solo? Eu posso pegar a equação da velocidade desde o momento t igual a zero, desde a hora do lançamento, substituindo o t por 11 segundos, que foi o tempo total de movimento. Então, vai ficar 50, que é a velocidade inicial, velocidade de lançamento, menos o g, que é 10, vezes o t, que são 11 segundos. Isso vai nos fornecer
menos 60 metros por segundo. Esse menos 60, esse menos é para dizer que a velocidade V2 é para baixo. E veja que para baixo os vetores são considerados negativos, né? É só olhar o vetor G. Então, na realidade, a velocidade da bolinha vale 60 metros por segundo. E o negativo é para informar que essa velocidade é para baixo. Tranquilo? Bem entendido? Posso acreditar, né? Moçada, com isso nós concluímos a nossa revisão, utilizando os gráficos do movimento uniformemente variado e o lançamento vertical no vácuo. Esperamos que essa videoaula possa ajudá-los na hora de resolver as atividades que nós propusemos. Um abraço a todos, nos vemos no próximo encontro presencial. Tchau.